Leia a Bíblia em um ano. Queridos amigos, existem várias traduções das Sagradas Escrituras, com pequenas diferenças entre elas. Por favor, pegue a sua, não importa qual seja, e reze comigo. Eu leio com vocês a Bíblia Sagrada, tradução da CNBB, 9ª edição. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Números capítulo 19. A vaca vermelha e a água lustral. O Senhor falou a Moisés e a Arão. Esta é uma disposição da lei que o Senhor prescreve. Diz aos israelitas que providenciem uma vaca vermelha, sem defeito algum, e na qual nunca foi posta a canga. Entregareis a vaca ao sacerdote Eleazar, que mandará levá-la para fora do acampamento, para ser imolada em sua presença. Tomando um pouco do sangue com o dedo, o sacerdote Eleazar o aspergirá 7 vezes na direção da entrada da tenda do encontro. Em seguida, a vaca será queimada em sua presença. Serão queimados o couro, a carne, o sangue e os excrementos. Então o sacerdote tomará madeira de cedro, hisopo e púrpura e os lançará no meio da fogueira em que arde a vaca. Após lavar as vestes e banhar o corpo em água, o sacerdote retornará ao acampamento, mas ficará impuro até a tarde. Do mesmo modo, quem ateou fogo à vaca, lavará as vestes, banhará o corpo em água e ficará impuro até a tarde. Um homem que esteja em estado de pureza recolherá as cinzas da vaca e as depositará em lugar puro. Serão conservadas pela comunidade dos israelitas para preparar a água purificadora. Trata-se de um sacrifício pelo pecado. Aquele que recolheu as cinzas da vaca lavará as vestes e ficará impuro até a tarde. Isso será lei perpétua para os israelitas e para o estrangeiro que vive entre eles. Quem tocar qualquer cadáver humano ficará impuro por 7 dias. Deverá purificar-se com esta água no 3º e no 7º dia, e ficará puro. Caso não se purificar no 3º e no 7º dia, não ficará puro. Quem tocar um morto, um cadáver humano, e não se purificar, contaminará a morada do Senhor. Deverá ser eliminado de Israel. Visto que não foi derramada sobre ele a água purificadora, está impuro. Sua impureza continua. Esta lei diz respeito a alguém que morreu numa tenda. Quem entrar na tenda ou quem nela estiver, ficará impuro durante 7 dias. E qualquer vasilha que estiver aberta, sem uma tampa presa por um cordão, ficará impura. Quem em campo aberto tocar em alguém que foi morto pela espada, ou num morto qualquer, ou em ossos humanos, ou numa sepultura, ficará impuro por 7 dias. Para alguém que ficou impuro, recolha-se dentro de um vaso um pouco de cinza da vaca queimada em sacrifício pelo pecado, e sobre ela se despejará água de fonte. Um homem em estado de pureza pegará um ramo de hisopo e, depois de molhá-lo na água, aspergirá a tenda, os objetos em geral e as pessoas que ali estiverem, ou os que tiverem tocado em ossos, em pessoas assassinadas, defuntos ou sepulturas. Uma pessoa em estado de pureza aspergirá o que estiver impuro, no 3º e no 7º dia. Este último, depois de purificado ao 7º dia, lavará as vestes, tomará banho e à tarde ficará puro. Mas quem ficou impuro e não se purificar, seja eliminado da assembleia, pois torna impuro o santuário do Senhor. Continua impuro, porque não foi aspergido com água purificadora. Esta será uma lei perpétua para vós. Quem aspergir a água purificadora
lavará as vestes, e quem entrar em contato com esta água ficará impuro até a tarde. Tudo que uma pessoa impura tocar ficará impuro, e quem a tocar ficará impuro até a tarde. De Cádiz a Moabe. Números capítulo 20. Morte de Maria, as águas de Meriba. Toda a comunidade dos israelitas chegou ao deserto de Sin no primeiro mês, e o povo permaneceu em Cádiz. Ali morreu Maria, e ali mesmo foi sepultada. Como faltou água para a comunidade, esta amotinou-se contra Moisés e Arão. O povo se pôs a discutir com eles e disse: Antes tivéssemos morrido, quando morreram nossos irmãos diante do Senhor. Para que trouxestes a Assembleia do Senhor a este deserto? Para morrermos nós e nossos animais? Por que nos fizeste sair do Egito e nos trouxestes a um lugar tão horrível como este, onde não se pode semear, não há figueiras, vinhas, nem romanzeiras, e onde nem sequer água existe para beber? Retirando-se da Assembleia, Moisés e Arão foram até a entrada da tenda do encontro e caíram com o rosto em terra. Então a glória do Senhor lhes apareceu. O Senhor falou então a Moisés: Toma tua vara e, junto com teu irmão Arão, reúne a comunidade. Na presença deles, falai à pedra para ela dar água, e farás jorrar a água da pedra, e darás de beber à comunidade e aos animais. Moisés tomou a vara que estava diante do Senhor, como lhe fora ordenado. Depois Moisés e Arão reuniram a assembleia diante do rochedo, e Moisés lhes disse: Ouvi, rebeldes, poderemos acaso, desta pedra, fazer jorrar água para vós? E levantando a mão, Moisés golpeou 2 vezes a rocha com a vara, e jorrou água em abundância, de modo que a comunidade e os animais puderam beber. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não acreditastes em mim para manifestar a minha santidade aos olhos dos israelitas, não introduzireis esta assembleia na terra que lhe vou dar. São essas as águas de Meriba, onde os israelitas discutiram com o Senhor, que lhes manifestou sua santidade. Edom nega passagem a Israel. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom para dizer-lhe: Assim diz o teu irmão Israel: Tu bem sabes por quantas dificuldades temos passado. Nossos antepassados desceram ao Egito, e nós moramos ali por muito tempo. Mas os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. Clamamos então ao Senhor, que ouviu o nosso clamor, e enviou um anjo que nos libertou do Egito. E aqui estamos nós, em Cádiz, cidade situada nos limites do teu território. Deixa-nos atravessar tua terra. Não vamos atravessar campos nem vinhas, nem vamos beber água dos poços. Seguiremos pela estrada real, sem nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda, até termos atravessado o território. O rei de Edom respondeu: Não passarás por meu território. Do contrário, vou enfrentar-te de armas em punho. Os israelitas disseram: Queremos apenas subir pela estrada principal. Pagarei a água que eu e meus rebanhos por acaso bebermos, sem problema. Queremos simplesmente passar a pé. Mas Edom respondeu: De modo algum passarás. E Edom saiu ao encontro de Israel com muita gente fortemente armada. Como Edom se negasse a dar passagem pelo seu território, Israel desviou-se dele. Morte de Arão. Então, levantando acampamento de Cádiz,
a comunidade inteira dos israelitas chegou ao Monte Hor. O Senhor falou a Moisés e a Arão no Monte Hor, na fronteira do território de Edom, dizendo: Arão vai reunir-se a seu povo, não entrará na terra que dou aos israelitas, porque fostes rebeldes à minha ordem nas águas de Meriba. Toma a Arão e o seu filho Eleazar, e faze-os subir ao Monte Hor. Despoja a Arão das vestes e reveste com elas o filho Eleazar, porque ali Arão se reunirá aos seus e morrerá. Moisés fez como o Senhor ordenou, e à vista de toda a comunidade subiram ao Monte Hor. Moisés despojou a Arão das vestes e revestiu com elas o filho Eleazar. Ali, no alto do monte, Arão morreu. Quando Moisés e Eleazar desceram do monte, a comunidade toda se deu conta de que Arão tinha morrido, e durante 30 dias toda a casa de Israel o chorou. Salmo 62. De Deus vem minha esperança. Só em Deus repousa minha alma, dele vem minha salvação. Só ele é meu rochedo e minha salvação, minha rocha de defesa. Jamais vou vacilar. Até quando vos lançareis contra um homem, para abatê-lo todos juntos, como uma parede que está caindo, como um muro que desmorona? Tramam só de precipitá-lo do alto, acham gosto na mentira. Com a boca bendizem, mas no coração maldizem. Só em Deus repousa, ó minha alma, pois dele vem minha esperança. Só ele é meu rochedo e minha salvação, minha rocha de defesa, jamais vou vacilar. Em Deus está minha salvação e minha glória, meu refúgio seguro, minha defesa está em Deus. Confia sempre nele, ó povo, diante dele derrama teu coração. Nosso refúgio é Deus. Sim, são um sopro os filhos de Adão, uma mentira todos os homens. Juntos na balança são menos que um sopro. Não confieis na violência, não vos iludais com a rapina. Às riquezas, mesmo se abundantes, não apegueis o coração. Uma palavra Deus disse, 2 eu ouvi. O poder pertence a Deus. Tua, Senhor, é a graça, pois segundo as suas obras, retribuis a cada um. Marcos capítulo 8. Segundo milagre do pão. Naqueles dias, novamente se juntou uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus então chamou os discípulos e disse: Sinto compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Se eu os mandar embora sem comerem, vão desfalecer pelo caminho. E alguns vieram de longe. Os discípulos responderam: De onde conseguir, aqui em lugar deserto, pão para saciar tanta gente? Ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães, deu graças, partiu-os e deu aos discípulos para que os distribuíssem. E distribuíram à multidão. Tinham também alguns peixinhos. Jesus os abençoou e mandou distribuí-los. Comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram uns 4.000. Então ele os despediu. Pedido de um sinal. Logo em seguida, Jesus entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus vieram e começaram a discutir com ele. Para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que esta geração pede um sinal?
em verdade vos digo, nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, entrou de novo no barco e foi para outra margem. O fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos se esqueceram de levar pães. Tinham apenas um pão consigo no barco. Jesus os advertia, dizendo: atenção, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos começaram então a discutir entre si porque não tinham pães. Percebendo, Jesus perguntou-lhes: por que discutis sobre o fato de não terdes pães? Ainda não entendeis nem compreendeis? Vosso coração continua endurecido? Tendo olhos não enxergais, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais? Quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas, quantos cestos recolhestes cheios de pedaços? 12, responderam eles. E quando repartis 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos recolhestes cheios de pedaços? 7, responderam. Jesus então lhes disse: e ainda não entendeis? O cego de Betsaida. Chegaram a Betsaida. Trouxeram-lhe um cego e pediram que tocasse nele. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, impôs-lhe as mãos e perguntou: estás vendo alguma coisa? Erguendo os olhos, o homem disse: estou vendo as pessoas como se fossem árvores andando. Jesus impôs de novo as mãos sobre os seus olhos e ele começou a enxergar perfeitamente. Ficou curado e era capaz de ver tudo claramente. Jesus despediu e disse-lhe: não entres no povoado. O Messias diferente. A profissão de fé de Pedro. Jesus e seus discípulos partiram para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, ele perguntou aos discípulos: quem dizem as pessoas que eu sou? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. Jesus então perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. E Jesus os advertiu para que não contassem isso a ninguém. Primeiro anúncio da paixão. E começou a ensinar-lhes que era necessário o Filho do Homem sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Falava isso abertamente. Então Pedro, chamando-o de lado, começou a censurá-lo. Jesus, porém, voltou-se e, vendo seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: vai para trás de mim, Satanás, pois não tens em mente as coisas de Deus, e sim as dos homens. Seguimento e renúncia. Chamou então a multidão, juntamente com os discípulos, e disse-lhes: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. De fato, que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E que poderia alguém dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras diante desta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos.